Salve, companheiros, amigos. Continuemos juntamente falando sobre a identificação dos espíritos, que é a necessidade, sobretudo quando a gente vai trabalhar num centro ou em outro lugar onde se fale com os espíritos, fazer evocações. Então, pela numeração, 17º. Os espíritos podem, por meio de comunicações escritas, inspirar injustas desconfianças contra certas pessoas e indispor os amigos. Os espíritos perversos e invejosos podem fazer o mal, tudo o que fazem os homens. Por isso, é preciso pôr-se em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes, reservados. Quando têm a censurar, não dizem nada de mal, advertem-a com respeito. Se querem que no seu interesse duas pessoas cessem de se ver, farão nascer incidentes que as separem de um modo natural. Uma linguagem própria para semear a perturbação e a desconfiança é sempre o ato de um espírito mau, qualquer que seja o nome com o qual se adorne. Assim não escolhais, senão a circunspecção, o mal que um espírito pode dizer de vós, quando um bom espírito vos haja dito bem. E desconfiai também de vós mesmo, das próprias prevenções. Nas comunicações dos espíritos, não tomai senão o que há de bom, de grande, de racional, e o que a vossa consciência aprova. 18ª. Pela facilidade com que os maus espíritos se misturam nas comunicações, parece que não se está jamais certo de se ter a verdade? Sim, uma vez que tenham um juízo para apreciá-las. Pela leitura de uma carta, sabeis bem reconhecer se é um patife, se é um homem bem, se é elevado, se é tolo, se é sábio, quem vos escreveu. Por que não poderias, então, fazê-lo quando são os espíritos que escrevem? Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? Sua escrita, direis, não há vários falsários que imitam todas as escritas, velhacos que pode conhecer, e enganar todos aqueles, falando que é assunto que ele já conhece, ou então eles enganam, gente. Eles mostram porque eles estão 24 horas na nossa costa, do nosso lado. Principalmente quem é médico, quem trabalha, quem vai lá levar ajuda, fazer alguma coisa, eles procuram fazer tudo. Então eles ficam sabendo. Fico sabendo. Então, o que se propõe? De que maneira que eles vão enganar? E há aqueles que caem. Caem sim. Não adianta falar, comigo não acontece isso, sou muito esperta. Não há quem passe a perna em mim. É uma pura ilusão, gente. Então diz que há sinais com os quais não vos enganais, mesmo ocorre com os espíritos. Figurai-vos, pois, que é um amigo que vos escreve.
o que ledes a obra de um autor, e julgai pelos mesmos meios, né? E às vezes pode ser que às vezes a letra, né, não bata, a pessoa está escrevendo diferente, ou ele não lembra, mas principalmente a gente conheceu aquela pessoa, né? Conheceu aquela pessoa, sabe como ela é, a maneira, o seu caráter, sua maneira de ser. E assim é que tem que ir ver e distinguindo, né? Como? Então, passamos então para o 19º. Então, os espíritos superiores poderiam impedir os maus espíritos de tomarem falsos nomes? A pergunta, né, que mais ou menos a gente já resolveria, quer dizer, porque a gente está falando que a gente tem que ser perspicaz, tem que estar com boa atenção, né, para que a gente não caia na marola deles. Certamente o pode, porém, quanto mais os espíritos são maus, tanto mais são obstinados e frequentemente resistem às injunções. É preciso também que saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que as outras e, quando julgam necessário, sabem preservá-las do prejuízo da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. Então, os espíritos de luz, né, os mentores, né, eles sempre vêm em socorro nosso, para nos alertar, para nos mostrar, a não ser que a gente seja teimoso. Não, ele falou isso, mas acho que não é isso, não, é bobagem. Aí então é outro caso. 20º. Qual o motivo dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam seus conselhos e trabalham seriamente pela sua própria melhoria. Estes são os seus preferidos e os secundam, mas se inquietam pouco com aqueles com os quais perde seu tempo com belas palavras. 21º. Porque Deus permite aos espíritos cometerem o sacrilégio de tomarem facilmente nomes veneráveis? Poderias perguntar também, porque Deus permite aos homens mentirem e blasfemarem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio, no bem como no mal. Mas nenhum e nem a outros a justiça de Deus faltará. 22º. Há fórmulas eficazes para afastar os espíritos enganadores. Fórmula é matéria. Bom pensamento dirigido a Deus vale mais. 23º. Certos espíritos disseram ter sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblemas, que pode fazê-los reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade. Os espíritos superiores não têm outros sinais para se fazerem reconhecer, senão a superioridade das suas ideias e da sua linguagem. E todos os espíritos podem imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, se traz de tantas maneiras que seria preciso ser cego para se deixar iludir. 24º. Os espíritos enganadores não podem também imitar o pensamento. Imitar o pensamento como os cenógrafos imitam a natureza. Parece que assim é sempre fácil descobrir a fraude. Então,
por um estudo atento? Não duvideis disso. Os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para descobrir a pedra verdadeira da falsa ou distingui-las. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, dirija-se ao lapidário. 26ª. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contenta com palavras mais do que com ideias, e tomam mesmo as ideias falsas e vulgares por ideias sublimes. Como essas pessoas, que não estão mesmo aptas a julgar as obras dos homens, podem julgar as dos espíritos? Quando as pessoas têm bastante modéstia para reconhecer sua insuficiência, não confiam em si mesmo, quando por orgulho se creem mais capazes do que são, carrega a pena de sua tola vaidade. Os espíritos enganadores sabem bem a quem se dirige. A pessoas simples e poucas instruídas, mais difícil de enganar do que outras que têm talento e saber. Bajulando as paixões, fazem do homem tudo o que querem. 27ª. Na escrita de os maus espíritos se trai, algumas vezes por sinais involuntários. Os hábeis não o fazem, os desajeitados se perdem. Todo sinal inútil e pueril é um indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada de inútil. 28º. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que sente a sua aproximação. Perguntamos então se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em uma palavra, são sempre indícios da natureza má dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta sensações do estado no qual se encontra o espírito que vem a ele. Quando o espírito é feliz, é tranquilo, leve, sério. Quando é infeliz, é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. De resto, assim o é o homem sobre a terra. O que é bom é calmo e tranquilo, e o que é mal, sem cessar, é agitado. Nota: há médiuns de maior ou menor impressionalidade nervosa e, por isso, a agitação não poderia ser olhada como uma regra absoluta. É preciso aqui, como em todas as coisas, levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porque se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, por ele será pouco ou nada afetado. De resto, não é preciso confundir a rapidez da escrita, que se prende à extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos experimentam ao contato dos espíritos imperfeitos. Então, mais uma vez, vamos então terminando essa parte, né, a respeito de bons, de maus espíritos. E no andar da carruagem, como a gente fala, a gente vai sempre vendo outros fatos, escutando, observando. E é isso que eu peço para vocês, que continuem, se estão interessados em aprender, continue escutando, ouvindo, né? Ou então,
vocês procurem obter livros de Allan Kardec e podem começar a ler. Se não começaram, já poderia muito tempo já estar lendo. Principalmente estou falando isso principalmente para quem é médium, que muitas vezes a gente conversa, pergunta, e eles nunca procuraram ler nada. O problema é esse. Então, mais uma vez, esperando que tudo se resolva com esses ensinamentos. Tudo que essas pessoas que estão desesperadas para saber a respeito da mediunidade.